Bom, se eu retomo a questão da aula passada, o teorema que meio demonstrei, tem alguma pergunta? Então, vou retomar o teorema dos acréscimos finitos. Então, lembrando, né, a gente tem uma função f de AB em R3, que é uma novidade, assim, né? Mas pensem nisso, oi. Tá. Vamos. Então, vou botar o enunciado, aí eu abordo essa questão. Então, primeiro isso aqui, quer dizer, isso aqui é vamos dizer, o que a gente precisaria usar para descrever o movimento de uma partícula. Né? Uma partícula se movendo no espaço, assim. Então, as partículas não têm essa mania de andar em linha reta. Em geral, se movem num espaço tridimensional. Então, isso aqui é o razoável, né? Isso, claro, você vai voltar no CVGA, no cálculo 2 e tal, nas equações diferenciais, mas não custa nada falar. Né? Então, a gente tem essa F de AB em R3 e uma F também de AB em R. E qual é a ideia? Bom, é que essas duas aqui são contínuas em AB e deriváveis em AB. Isso aqui é mais um detalhe técnico, esse intervalo fechado, aberto aqui. A função dessa f daqui é simplesmente o seguinte, né? Com f' de t menor ou igual que f' de t para todo t no nosso intervalo. Então, significa que você está andando, tem lá a partícula no espaço andando, e isso aqui, esse f' de t, é a velocidade da partícula. Quer dizer, se você pensar assim, f de t é igual a x de t, y de t, z de t. Como é que isso aparece? Bom, vamos fazer no plano. Tá? No plano, a partícula está se movendo, então você está aqui. Na verdade, você nem vê o risco dela, né? Você vê a partícula, ela está andando aqui, assim. E em cada instante t, você tem um f de t, que é um ponto do plano. O tempo não está desenhado aqui. Mas não sei se todo mundo tem essa experiência. Eu, como vira e mexe, faço animações no GeoGebra, que é para botar nas questões da prova de vocês, tem um cursorzinho, um tempo, né? Fica aqui o tempo t, e aí você tem aqui a bolotinha andando, é o tempo passando. Mas ele está na nossa cabeça, está olhando no relógio e tal, e você tem aqui a partícula. E, claro, você pode até deixar o traço dela aqui para ir vendo, né? E ela vai fazendo uma coisa assim. E, obviamente, ela não é um gráfico de uma função. Então, quando você bota aqui um sistema de coordenadas, x, y, a ideia é que esse f de t tem uma coordenada x de t
e uma coordenada y de t, porque as coordenadas dele variam com o tempo. Então, quem vai descrever, quando eu faço uma animação no computador, se eu quiser que a partícula faça o que eu quero que ela faça, eu tenho que dizer quem é o x de t, quem é o y de t, mandar plotar o ponto aqui, e aí manda o tempo passar e o desenho é feito. É legal, dá uma sensação de poder, de divindade. Você criou o movimento ali, fez o que você queria. Tem outras situações em que você não tem esses caras, você tem o vetor velocidade, você vai tentar resolver a equação diferencial, fazer uma aproximação numérica e tal. Mas é isso aqui. Tá? Com o movimento no espaço, você tem ainda um eixo do z e a partícula se move assim. A derivada, quer dizer, a ideia aqui é que você pensa assim, bom, aqui é no tempo t. No tempo t mais h, você está aqui em f de t mais h. Então, o f de t mais h menos f de t é isso daqui, é esse vetorzinho aqui. Posso falar em vetor? Essa flechinha, né? Tá? Flechinha aqui. Mas essa flechinha aqui, ela, vamos dizer, a gente vai descrever assim, como f de t mais h menos f de t, e a gente vai olhar para as diferenças das coordenadas. Então, tem a diferença da coordenada x, a diferença da coordenada y, e esses dois caras me permitem, né, eles são os catetos de uma hipotenusa que vai dar a minha flechinha. Então, isso daqui, né, vai ser o x de t mais h menos x de t, y de t mais h menos y de t, z de t mais h menos z de t, e, pensem só, não são só as partículas que se movem no tempo. Você pode ter um sistema, alguma coisa que você esteja estudando ou simulando, que seja dado por um monte de coordenadas, que não são necessariamente coordenadas geométricas, mas são funções do estado, quer dizer, características do seu objeto. Tá? Pode ser temperatura, pressão, sei lá, pensa assim, você está lá aliado a um psicólogo, que são as duplas diabólicas, né, trabalhando para uma grande empresa e monitorando os seus clientes. Então, cada cliente você bota lá um monte de informações sobre ele, que sejam numéricas, por exemplo. Lá, o salário dele nesse mês, quanto ele gastou, não sei mais o quê, quanto tempo ele demorou desde a última vez. Bota um monte de valores lá e o seu cliente é uma N-upla. Tem coordenada x1, x2, xn. E isso, eventualmente, está variando no tempo. Faz sentido também, embora aqui dificilmente você vai ter um tempo de relógio, mas, às vezes, quando você faz um acompanhamento ao longo de muitos dias ou muitas horas ou tal, começa, os intervalinhos de tempo começam a ficar muito pequenininhos diante da escala e é parecido com uma função de variável contínua. Mas, de qualquer maneira, isso aqui, normalmente, a gente não usa x, y, z, a gente usa x1, x2, x3, x4, x5, porque não há letras suficientes. Isso aqui, esse cara daqui é esse vetorzinho, é a variação da posição. A posição no tempo t mais h menos a posição no tempo t é descrita por isso. E você pode fazer uma variação da posição dividida pelo intervalo de tempo, que seria uma espécie de velocidade média, que é um vetorzinho, tá certo? Você tem um vetorzinho assim, v, que, vamos dizer, se você está aqui no tempo t e multiplica v por h, esse cara daqui aqui é o f de t, aqui é o f
de t mais h. E isso daqui é h vezes v. A velocidade média é alguma coisa que você multiplica pelo intervalo de tempo e recupera a variação da posição. Então, esse v nada mais é que você, se você dividir, pegar isso aqui, dividir por h, você vai ter isso dividido por h, isso dividido por h, isso dividido por h, e isso daqui é uma velocidade média, que é uma coisa que tem 3 componentes também. Oi? Agora quando h tender a zero, você vai ter a derivada aqui, derivada aqui, derivada aqui. Né? Quer dizer, isso aqui tende, quando h tende a zero, para o x' de t, y' de t, z' de t, que vai ser o que você vai chamar de f' de t. É o vetor velocidade. Isso é a velocidade instantânea. Aqui, esse conceito de velocidade instantânea pode ser feito diretamente no vetor, sem coordenadas. Você não precisa de coordenadas para pensar nisso daqui. Mas, para fazer as contas, em geral, você precisa de coordenadas. Então, a gente pode usar... Repara, a gente sabe derivar isso, porque a gente sabe o que é derivar x, derivar y, derivar z. E esse cara com essas 3 derivadas aqui é a derivada da f, que a gente pode eventualmente chamar de v de t. Tá? Então, chegando na pergunta do Leonardo, né, aqui não vale o teorema do valor médio como igualdade. O exemplo talvez mais marcante é você fazer um movimento em espiral. Tá? Você faz uma rampa em espiral, e aí você pode ver assim, que em princípio você pode estar aqui num tempo t, aqui, vamos dizer, aqui num tempo a, aqui num tempo b, e aí a velocidade média aqui vai ser vertical, mas você vai estar sempre andando com uma velocidade que nunca é vertical. Então, em nenhum tempo, você vai ter uma velocidade que corresponda a essa velocidade média. Tá? Então, esse vai ter bem claro assim, que o teorema do valor médio como igualdade, ele vale com funções em R, e com funções como R2 também com uma devida adaptação, porque ele é bem R2, né? Uma das maneiras de pensar nele é que tem um ponto em que o arco, quer dizer, em que a tangente ao arco é paralela à corda. Bom, mas, então não tem teorema do valor médio, mas isso daqui está nos dizendo, porque a ideia aqui é que esse vetor velocidade, ele tem uma direção que é tangente à trajetória, né? Porque você está pegando uma secante aqui, né? Você pega esse cara, divide por h, então, embora ele seja pequenininho, ele dividido por h já vai ser alguma coisa razoável, em princípio, se a velocidade não for zero, e ele vai tender para estar tangente. Quer dizer, esse vetor aqui dá a direção tangente ao movimento. E o tamanho dele, o jargão matemático chama norma, o vetor não tem módulo, ele tem norma. O número tem módulo. A norma do vetor V, o tamanho dele, dá a rapidez. Né? Claro, quanto mais rápido você tiver aqui, mais longe, em princípio, você pode ficar andando rápido aqui, assim, mas, de qualquer maneira, vamos dizer, você vai para um intervalo de tempo bem pequeno,
você pode estar andando alguma coisa que seja grande, e aí essa velocidade média aqui vai ser grande, no limite já vai ser grande, significa que você está andando depressa. A norma do vetor velocidade indica a sua rapidez. Se isso, vamos dizer, se essa construção teórica está certa, isso aqui deve ser um teorema, porque eu estou dizendo que eu estou andando sem saltar de repente, continuamente de A até B, com velocidade, pelo menos no intervalo AB. Num primeiro momento eu posso supor que tem velocidade mesmo em A, em B também, para não complicar as coisas. Então estou andando, tem velocidade, e o meu vetor velocidade, a norma do meu vetor velocidade é sempre menor ou igual que a derivada de uma certa função f. Então, ao mesmo tempo em que eu estou aqui saindo de A e chegando aqui em B, a f... Posso apagar essa aqui? Então, nesse mesmo intervalo de tempo, a minha f sai em linha reta e sai aqui de f de A, algum ponto da reta, positivo, negativo, não importa, e está andando sempre para frente. Né? Como se eu tivesse um vetor velocidade aqui, só que ele aponta sempre para cá. E ele é maior, ou pelo menos não é menor, que esse daqui. Então aqui eu estou andando meio ao léu, e aqui eu estou andando focado, sempre para lá. É razoável, né, que eu diga, bom, quando eu olhar aqui o f de B, que esse comprimento aqui seja maior que essa distância aqui. Na verdade, é até mais, né? Quer dizer, esse comprimento aqui deve ser maior ou igual que esse comprimento. Se eu medir esse comprimento aqui, mas eu não sei ainda, mas basicamente esse comprimento aqui é a integral da norma do vetor velocidade. Porque você pega o vetor velocidade, aqui ele anda assim, aí eu multiplico ele por um dtzinho, ele me dá mais ou menos uma aproximação desse tamanhozinho aqui. Aí eu vou integrar tudo isso, quando virar uma integral, deve dar o comprimento todo. Então, certamente, né, a gente deve ter esse cara daqui menor que esse. Na verdade, esse daqui deve ser menor ou igual que essa coisa aqui, e que deve ser menor ou igual do que esse. Oi? Essa parte do comprimento? É porque o comprimento, porque você não está andando em linha reta, então você tem que medir, mas seria legal, né? Ter alguma definição de como é que você mede o comprimento do arco que você descreveu. E se a sua derivada, né, se a sua, esse cara daqui, o vetor velocidade, se isso for integrável, digamos que esse cara aqui seja contínuo, tá? Então você tem uma velocidade contínua. Então, a ideia, né, é que você... esse cara daqui não é o arco, mas ele é aproximado. Aqui você tem f de t mais h. Aqui você vai ter o f' de t multiplicado por h. É o vetor velocidade vezes o intervalo de tempo, que é uma aproximação disso aqui. Mas esse cara também deve aproximar, se eu pegar o tamanho dele, a norma dele, deve aproximar isso aqui. Né? Todos os dois se aproximam. Se eu pegar esse tamanho, ou esse tamanho, ou esse tamanho, eles também devem estar parecidos. Não, vamos dizer,
Nem sempre. Se a sua função não for derivável, isso não vai acontecer. Tá? Você pode ter um movimento, assim, uma coisa toda até contínua. É possível construir uma função contínua que não é derivável em nenhum ponto. Mas, se for derivável, a expectativa é que esse cara aproxima esse e, ao mesmo tempo, é tangente aqui. Então, deve aproximar também o comprimento de arco. Sim, no intervalo pequeno. Mas a ideia é que você vai fazer assim, você vai partir o intervalo AB em pedacinhos. Na verdade, a ideia é assim, você vai partir o intervalo AB em pedacinhos, aí cada pedacinho você vai aproximar por esse cara aqui. O supremo, né, você tem uma poligonal. Poligonal você mede. Aí o supremo das medidas dessas poligonais deve ser o seu comprimento, porque a soma das medidas desses segmentos, como a linha reta é o menor caminho entre dois pontos, você tem esse segmento aqui, esse arco é maior. Então, você está aproximando por baixo, aí você pega todas essas aproximações por baixo, fechando o negócio aqui, o supremo disso é uma definição de comprimento. Mas, ao mesmo tempo, se você supuser, por exemplo, que essa velocidade existe e é contínua, dá para provar que esse supremo vai ser finito e ele vai ser igual à integral da norma do vetor velocidade. Esse é um outro teorema. Oi? É porque a afinidade de T foi feito para isso, ele é a velocidade. A velocidade instantânea. Né? O que adianta você dizer que está a 60 km por hora se você não puder multiplicar por 3 minutos para dizer qual é a sua expectativa de quando você vai andar em 3 minutos? Então, o F' de T é o vetor velocidade. Então, ele carrega duas coisas, né? Um tamanho, que é o 60 km por hora, e uma direção e um sentido, que é 60 km por hora para lá. Tá? O mesmo 60 km por hora para cá é outro vetor, do mesmo tamanho, mas é outro. Tá? Então, é isso que você precisa saber, né? Quando você está no meio do descampado, a velocidade tem que indicar com que rapidez você está e em que direção e sentido você está apontando. Então, isso é o que o F' de T diz. E quando você multiplica o vetor por um número, você mantém, né? Você tem aqui o vetor assim, aí você multiplica ele por 3, é como somar 3 dele, vem aqui. Multiplicar por menos 1 é contar para o outro lado. Multiplicar por π é um pouquinho mais do que multiplicar por 3. Tá legal? Então, os vetores... eu tô assim, falando, a gente está com uma coisa meio esquisita. O pessoal da engenharia já viu vetores? Sabe o que eu estou falando? Da matemática aplicada vai ver isso no semestre que vem. Tá? Mas não é uma ideia tão complicada assim. Né? E eles fazem física, vocês não. Na verdade, aconteceu o seguinte, no projeto original da matemática aplicada tinha física 1, no primeiro período. Aí o negócio foi aprovado e tal, aí na hora de fechar lá no Vamos Ver, me disseram assim, olha só, a gente não pode botar no sistema física 1 porque não tem a aprovação da congregação do Instituto de Física. Eu falei, então tira. Tudo bem. Porque ia dar tanto trabalho, o negócio já estava aprovado, aí ia ter que voltar lá no começo e tal. E aí isso me deixou eternamente culpado. Então, sempre que eu posso, eu falo um pouquinho de física, no cálculo, no CVGA e tal. E faço a propaganda dizendo, ó, talvez você não precise fazer física 1, mas você aprende cálculo e vai lá e faz uma mecânica que já
Então, mecânica é uma física, é um cálculo. Não, é a física 1, é a física 1 do primeiro período. Não. Embora depois eu achei que foi legal, porque uma vez eu estava lá na ABC sentado, tinha 3 alunos do curso discutindo, e um falou, não, poxa, tem uma matéria que tinha que ter, com certeza, no curso, era... qual era a matéria? Um falou, Física 1. O outro falou, não, Física 1 não, mas Computação 2 tinha que ter. Aí o outro, não, Computação 2 não, mas Estatística tinha que ter. Aí eu fiquei todo feliz, porque não tinha nenhuma das 3, mas cada um deles podia fazer a sua preferida. Então, é isso. Tá? Mas eu já falei, insisto, né? Boa parte, vamos dizer, toda essa matemática do cálculo, ela foi desenvolvida em paralelo com a física. Então, faz muito sentido você, pelo menos ir lá um dia, fazer uma mecânica, vai sofrer para caralho, curso importante na física, né? E um eletromagnetismo também depois. Legal. Mas, voltando aqui à história, então. Oi. Tem a ver com o cálculo 3. E aí é mais difícil, o cálculo 3 fica mais difícil, porque a intuição, vamos dizer, as ideias, muitas das ideias de base vêm do eletromagnetismo. O desenvolvimento do cálculo 3 veio junto com o eletromagnetismo. O cara que faz... Normalmente, o cara que vai fazer eletromagnetismo ainda não fez cálculo 3. Quer dizer, ele faz cálculo 3 sem ter feito eletromagnetismo. Está fazendo física 3 também, então. Mas fica a dica. Mas então, simplesmente o que eu estou dizendo é que esse teorema está simplesmente dizendo isso. Que se você sair andando assim, meio aleatoriamente, você sai de A e vem parar em B. Se você saísse daqui e andasse sempre em linha reta com a mesma velocidade, você ia mais longe. E se você sair e andar em linha reta com uma velocidade maior ainda, você vai mais longe ainda. Então, é bastante razoável, né, a gente concluir daqui, né? Então, f de B menos f de A, quer dizer, essa distância é menor ou igual que fzinho de B menos fzinho de A. Aqui eu estou obrigado a botar essa norma porque isso aqui é um vetor. Isso aqui indica a distância desses dois caras. Vou apagar, vamos ver se... O que o teorema diz é o seguinte, eu tenho aqui a linha reta, não está reta, mas faz de conta, né? Deixa eu melhorar um pouquinho. E aí tem aqui um ponto de partida, de origem, vamos dizer assim. Aí, dois caras saem daqui, duas partículas saem daqui, no instante A. Uma vai andar sempre para lá. E a outra vai sair andando por aí assim. Ele diz, pô, esse cara aqui está mais focado, ele vai mais longe, né? Se ainda por cima você sabe que em qualquer instante t, né, esse cara está aqui, ele tem uma velocidade v de t é o f' de t. E esse daqui, no instante t,
tem a sua velocidade, que é o f' de t. Aqui, esse aqui é o f de t, e a velocidade, e esse daqui é o f pequeno de t. Então, esse aqui está andando assim, e ainda por cima, em cada instante, esse cara tem velocidade menor do que esse. Imagina que esse aqui também queira chegar, vamos dizer, no final, vamos dizer assim, para simplificar a nossa vida, esse cara vai chegar em algum lugar dessa reta. Só para simplificar a história. E o outro tá certo? Deve chegar mais longe. Está andando mais depressa e está sempre para lá. E esse daqui está andando mais devagar. Tá assim. É isso que o teorema diz. Só que, na verdade, não precisa que esse cara chegue aqui. Não importa onde ele vai chegar. Posso modificar um pouquinho, né? Não importa onde ele vai chegar, ele vai chegar em algum lugar. E aqui você tem o... também eles não precisavam ter saído do mesmo ponto, porque você pode medir quanto que um andou, quanto que o outro andou, mas pode começar no mesmo ponto. Né? Então aqui você tem o F de A e é o F de A aqui. Então esse tamanho daqui tem que ser menor do que esse. Tá legal? Acho que se perguntassem isso para a gente, antes de a gente começar a estudar cálculo, isso daqui todos nós responderíamos. Claro. Aí vocês começaram a estudar cálculo, começaram a ficar burros, porque eu sou bom nesse negócio. Eu avisei no começo, né? Que eu ia tentar emburrecer vocês. Avisei, não? Hã? Não? Não, mas então, desculpa. É o seguinte, faz parte do meu ofício de professor tentar emburrecer vocês. Porque é o seguinte, tem aí uns 40 alunos e eu tenho a incumbência de supostamente ensinar vocês cálculo de uma variável. Aí 40 anos, cada um com uma história, com uma maneira de pensar diferente, com as dificuldades diferentes, com os talentos diferentes e tal. E eu não posso trabalhar individualmente com cada um. Então eu faço o que é mais fácil para mim. Eu passo o rolo compressor, ensino todo mundo para botar todo mundo pensando igual a mim. E isso, claro, é emburrecedor. E eu, meus colegas, todos fazemos isso de alguma maneira. Mas a gente não faz por mal. Mas vocês não são obrigados a ficar burros só porque isso é conveniente para mim. Então, pode não, e deve, né? Cada um tem que ficar lá resistindo, pensando com a sua própria cabeça, olhando, dizendo, pô, que besteira que esse cara está dizendo e tal, para não acontecer uma coisa dessa. Senão, imagina, depois de 2 meses de curso, tem 2 meses de curso? Deve ter, né? Eu digo uma coisa tão óbvia como essa, e parece extremamente difícil, né? Então, você não pode perder a noção do que é óbvio, do que ficar tão desestabilizado que você não enxerga mais o óbvio. Pode ser, repara que esse óbvio aqui, ele tem detalhes, né? Porque esse óbvio lida com conceitos que não são simples. Velocidade instantânea não é um conceito simples. Então, na verdade, se você for cercar se ele é óbvio mesmo, você vai dizer, não, peraí, mas o que é velocidade? Ainda mais com uma partícula se movendo no espaço. Parei aqui e dei uma definição. Mas... Oi.
Não é o módulo, é a norma. Mas é porque é um vetor. É porque ele é um vetor. Né? Ele é um... Aqui, ó, o vetor. Aqui, ó. Ele é um vetorzinho, ele não tem... Ele não é positivo, não é negativo. Ele é uma flechinha. Uma flechinha que aponta para qualquer lado, tem um tamanho. Esse tamanho da flechinha é que é a norma. Isso aqui. Vou até botar isso assim, porque tem também os alunos ficam bons em se enganar também, ou pelo menos em se enganar não, mas tentar, não sei, em fingir que vamos dizer, é meio se enganar, você fingir que está aprendendo, é meio se enganar. Né? Você, nas provas você encontra certas barbaridades, tipo vetor, operação com vetor como se fosse número, significa, pô, o cara está aqui, será que ele não entendeu a ponto de achar que eu vou acreditar nessa estupidez que ele escreveu? Ou simplesmente é isso, perdeu o vetor, é um vetor, é uma flechinha. A flechinha, assim, né? Não é número. Não dá para descrever uma flechinha por um número, a menos que você diga ela está aqui nessa reta. Aí tem uma flechinha positiva e uma flechinha negativa. Uma flechinha de tamanho 5, ou 5, a flechinha de tamanho 5 é o menos 5. Aí como só tem dois 5, o 5 e o menos 5, dá para botar um sinal e é um número. Agora, quando é assim, ó, você tem vários 5, infinitos 5. Então não tem sinal que dê conta. Oi. Esse aqui não. Quer dizer, você pode pensar ele como um vetor, mas ele é um vetor na reta. E um vetor, você pode pensar, o vetor, vamos dizer, você pode pensar um vetor no plano, aí ele só precisa de 2 coordenadas, um vetor no espaço precisa de 3, mas um vetor na reta precisa de uma só. Então o vetor na reta pode ser descrito por um número. Sim, você pode pensar ele como um vetor, mas ele pode ser representado como um número. Aliás, alguma hora vão aparecer os números complexos, que são números e são vetores no plano. Oi? Não tem nenhuma raiz. Não, ela não passa em nenhum dos eixos, mas ela pode ficar assim, né? Rodando, vai dar uma volta em torno desse, aí pum, daqui, depois dá um... A F pequena, está aqui escrito, vamos ler. Ó. A F grande é uma função que a cada ponto desse intervalo associa um terno ordenado. Se você for um computador, você vai ler isso, mas como você é uma pessoa, você tem outras informações que você consegue, sem ninguém mandar, acoplar aqui e dizer, espera aí, isso aqui eu posso pensar assim, isso aqui descreve, dá um ponto em R3, ponto no espaço. Isso aqui é um intervalo, pode ser um intervalo de tempo. Então, a cada tempo, intervalo AB, eu associo um ponto. Então, isso é para descrever, ó, o ponto está se movendo, em cada tempo tem um ponto. E ele está em R3 porque eu botei um sistema de coordenadas para poder, em vez de dizer, está aqui o ponto, eu dizer, ó, esse ponto tem coordenadas tais, tais e tais. Agora o computador pode plotar o ponto. Tá? Então, isso aqui é isso. Essa daqui é uma função de AB em R. Então, isso aqui é daquelas funções que a gente conhece. Mas como bem observou a Sofia, também é um vetor. Só que é um vetor, assim como eu tenho vetor no R3, que tem toda essa liberdade, no R2, que tem que ficar aqui no plano, um vetor na reta tem que ficar assim, ele só pode apontar para cá ou para lá. Então, eu represento ele por um número, mas, de certa forma, ele faz o papel de um vetor velocidade. Então, a partir dessa interpretação,
que é fundamental na história, eu posso escrever isso aqui, tá certo? Porque eu posso escrever isso aqui e você diz, caralho, que é isso? Tá? Mas se você tem uma interpretação como essa, eu acredito que faça sentido. Né? Esse daqui está andando assim, e ele tem liberdade para andar em R3. Esse daqui está obrigado a andar na reta, e tem uma hipótese aqui que não foi explicitada, mas está aqui, ó. Porque isso aqui é um número maior ou igual que zero. Né? O tamanho do vetor. Quando esse cara daqui é maior ou igual que esse, ele é maior ou igual que zero. Então, eu estou dizendo que ele está andando com velocidade positiva. Então, está andando sempre para cá. É uma hipótese fundamental que eu fiz questão de esconder aqui, para tornar o enunciado mais sucinto, porém, menos claro, talvez. Tá legal? É parte fundamental aqui de você entender, vamos dizer, entender o que esse teorema diz, é ter essa interpretação física. Sem ela, dá. Vou dizer que não dá. Aliás, tem um grande matemático russo do século passado, fazia topologia, que é uma coisa bem espacial, visual, e o cara era cego. Imagina se não fosse, o cara... Então, dá, tá bom, sem interpretação, pode ser. Às vezes você supre, você não tem uma intuição física, mas você tem uma intuição algébrica que permite você fazer. Mas você ter essa intuição aqui é bastante importante, né? Se você ficar com o enunciado seco, você fica olhando isso. Então, ter essa interpretação. Isso aqui não é só uma função de AB em R3. É uma partícula se movendo no espaço, do tempo A ao tempo B. E ela está com uma velocidade, a rapidez com que ela anda é menor ou igual que um certo tanto, que é uma função de t também. E eu peguei e botei uma outra função que corresponde a uma partícula que anda em linha reta com essa velocidade maior, sempre. E eu estou dizendo que essa daqui vai chegar mais longe que essa daqui. Oi? Quando que essa velocidade em caso de, por exemplo, o mais rápido, numa ocasião que o mais rápido você fica falando de volta, assim, o mais lento Esse aqui fosse ao contrário? Não dá para dizer, em princípio, muita coisa, né? Porque você pode, ó, digamos que esse que vai andar mais devagar consiga andar até aqui. Eu posso pegar aqui e fazer um círculo de raio menor do que isso e fazer o cara rápido, ele fazer... Não, eu sempre posso pegar o cara, sair daqui, traço um círculo assim, e aí posso fazer esse cara sair daqui, e posso até fazer uma espiral aqui, que ele nunca chegue nesse círculo. Ou mesmo que ele chegue aqui tangencialmente e fique eternamente andando aqui. E aí ele nunca vai chegar a uma distância maior do que esse raio. E ele pode andar com a velocidade estúpida. Aqui não temos nem proibição de andar com a velocidade da luz. Não tem nenhum problema. Pode andar com a velocidade estúpida, ele vai ficar sempre aqui assim, mas não vai chegar mais longe do que o outro. Tá? O que vai acontecer, sim, é que se você medir o espaço percorrido por ele, certamente ele vai percorrer um espaço maior. Às vezes tem isso. Não, vamos dizer, esse daqui foi mais objetivo, chegou mais longe, embora o outro tenha andado muito mais, tenha gasto muito mais energia. Né? Então, hoje, vamos dizer, as empresas têm toda essa preocupação de eficiência, tá? Para, vamos dizer, extrair o máximo do mínimo de recursos. Né?
Tá? Oi. Pontriago. É mais ou menos... Depende, porque, claro, ele é russo, né? Aí tem, às vezes, tem uns Y. Se for em francês, vai ter um E aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Repara que é a segunda aula que nós estamos em torno desse teorema. Mas eu acho fundamental. Não dá para você lidar, até dá, mas você vai ter que decorar, engolir. Né? Você lidar com um pedaço de conhecimento, você tem que pelo menos entender o que aquilo diz. E depois, se você entende o que aquilo diz, aí você está pelo menos em condições de pensar se você acredita naquilo ou não. Aí pode ser que você olhe e diga, não acredito nisso. Aí você pode pensar assim, não, espera aí, está no livro, o professor disse, deve ser verdade, peraí, talvez eu não tenha entendido direito. Aí você também tem que ter a modéstia de pensar assim, não, aí vai lá, olha, de novo e tal. De vez em quando tem alguma coisa, tem umas coisas que todo mundo acredita, em ciência então, né? Tem coisas que todo mundo acredita e um dia alguém diz, não, peraí, mas não era bem assim. Em matemática, as verdades são eternas. Mas você pode dizer, não, mas peraí, aqui tem uma hipótese ou uma definição que, se eu mudar um pouquinho, tem alguma coisa mais interessante. Também dá. Tá? Você sempre, mas, então, depois que você entendeu o que o negócio diz, e disse, não, peraí, eu acho que eu acredito nesse negócio, agora você pode começar a dizer, bom, mas agora eu quero checar que é verdade mesmo, deixa eu ver. Porque às vezes tem coisas que parecem absolutamente óbvias, verdadeiras, e que não são verdadeiras porque você esqueceu uma hipótese. Tipo, eu botei uma questão na prova, né? E esqueci de dizer uma coisa, eu falei e disse, peraí. Então, às vezes, essa checagem, né? E na hora de demonstrar, é a hora que acontece de dizer, opa, peraí, faltou essa hipótese aqui. Ou, pior, na hora de demonstrar, você puxa um argumento e diz, mas peraí, isso aqui não é verdade. Ou às vezes, esse aqui deve ser verdade, mas eu não sei demonstrar. Então você descobre que aquilo que parecia óbvio estava baseado em outra coisa que parece óbvia, mas que você ainda também não sabe demonstrar. Então, demonstrar é importante para você checar se está tudo certinho. E é útil também para a vida, porque demonstrar significa que você vai ter que ler tudo direitinho, entender todas as hipóteses, todos os argumentos, fechar todas as saídas. Significa que isso vai treinar você para ser um programador melhor, vai tentar programar sem bugs. E significa também que você vai ler um contrato e vai entender melhor do que a maioria das pessoas. A maioria das pessoas lê um contrato e pensa que está escrito lá o que ela quer que esteja, e não o que está escrito. Quando você demonstra o teorema, você sabe que só vale o que está ali nas hipóteses. Oi. Os teoremas são eternos. Aliás, tem uma palestra TED que eu vou até alguma página do curso, que é isso. É um matemático falando isso. Se você quer realmente dar um presente assim, não dê diamantes, porque diamantes não são eternos, mas teoremas são eternos. Dê um teorema. O teorema é uma verdade eterna, porque ele não diz nada sobre a realidade.
Um teorema diz, dentro de tais hipóteses, isto aqui acontece. Então, o teorema de Pitágoras, pelo teorema de Pitágoras, a distância entre esses dois pontos é medida assim e tal. Se a teoria da relatividade e tal chegar a dizer, não, mas peraí, nosso espaço não é bem assim, tudo bem, significa que no nosso espaço as hipóteses que fazem o teorema de Pitágoras ser verdadeiro não se verificam. Mas o teorema de Pitágoras continua sendo verdadeiro. Ele não disse que o espaço é assim ou assado. Então, também tem que ter essa noção de que o teorema é sempre uma afirmação que dentro de tais hipóteses tal coisa acontece. E claro, aí no meio tem, vamos dizer, tem um certo acordo geral sobre o que equivale em termos de argumentos lógicos. Não, qualquer coisa. Não, você pode provar alguma coisa. Se você provar, você pode escolher três números bem esquisitos, né? Chamar um número de A, o outro de B, o outro de C, e disser, se A igual a tanto, B igual a tanto, C igual a tanto, então A mais B igual a C. Bem, é um teorema, mas ninguém vai se preocupar, vai dizer, porra, que esse cara provou isso, porra. Entendeu? O teorema tem que ter um valor, tem que agregar algum conhecimento não evidente, que não seja, vamos dizer, óbvio a partir do que já se sabe. É um pouco isso. Né? Como qualquer resultado científico. Uma vez um amigo biólogo me explicou que em biologia é mais fácil porque você faz um experimento com o rato do fundão, faz um experimento com o rato de bom sucesso, já são ratos diferentes, então são resultados diferentes. Mas em matemática é mais difícil você fazer um teorema novo, porque você precisa tirar algo em que ninguém tenha pensado, que não seja uma bobagem, assim, como eu falei. E os teoremas, ó, quando você aprende um teorema, você tem que sentir como se ele passasse a ser seu. Entendeu? Você não é o conhecimento que você incorpora, ele tem que ser seu. Não é uma coisa assim. Tá, foi construído ao longo da história por pessoas e tal, mas a partir do momento que você incorporou aquilo, você tem que sentir aquilo como seu. Bom, voltando aqui à nossa história. Então, repare o tempo que a gente gastou aqui para enunciar o teorema, discutir o enunciado do teorema. Será que já dá para a gente voltar à demonstração do teorema? Em RN. Aqui não tem nenhuma. Isso aqui é válido até em espaços de dimensão infinita. Porque, na verdade, a gente só vai usar. Quer dizer, a ideia é que os vetores têm uma norma, que é isso aqui, norma de V, é um número real positivo. E aí tem certas propriedades, né? Primeiro, talvez, que a norma de V igual a zero é C e somente C, V igual a zero. Segundo, que a norma de, vamos dizer, qualquer número T vezes V é igual ao módulo de T vezes a norma de V. Então, se eu multiplico um vetor por menos 2, o menos 2 vezes V, o tamanho dele é o tamanho de V multiplicado por 2. Só que ele aponta para o outro lado, mas isso não modifica o fato
de que a norma é a mesma. Então, você tem que botar o módulo, tá aqui é o módulo de T, esse aqui é um número T, e aqui é o vetor V. Então, aqui é o módulo do número T, a norma do vetor V. E terceiro, é que a norma de U mais V é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Isso é chamado de desigualdade triangular, porque a soma de vetores é assim, né? Você tem o vetor U aqui, tem o vetor V. Os vetores são assim, né? Eles são flechinhas que podem... Tá? O vetor ele pode ser transladado para qualquer lugar, não pode ser rodado nem nada. Então você tem o U, tem o V. O U mais V é assim, você pega o U, aí emenda o V aqui, onde o U terminou. E o U mais V é isso aqui. Então, o que essa propriedade aqui diz é que a distância entre dois, vamos dizer, U mais V corresponde ao menor caminho desse ponto até esse. Esse tamanho daqui é menor ou igual que esse mais esse. Esse modelo flechinha que eu estou desenhando aqui é um modelo, mas que a gente usa em R2, em R3, em Rn, em várias situações. Sim, porque tem maneiras diferentes de você atribuir um tamanho a um vetor. Vou dar um exemplo assim, vamos dizer assim, que você compre, sei lá, que você passa a produzir uns engradadozinhos com 3 latinhas de cerveja. 3 latinhas de cerveja. Então, aqui você tem essa latinha tem uma quantidade X, essa daqui tem uma quantidade Y, essa daqui tem uma quantidade Z, mas, na verdade, elas deviam todas ter uma certa quantidade C, C e C. Então, esse XYZ aqui, ele não tem C, C e C. Então, ele está errado, de alguma maneira. Ou pelo menos, eu gostaria de pensar assim, ó, eu tenho XYZ e ele deveria ser C, C, C. A diferença entre eles, bom, eu consigo, né? X menos C, Y menos C, Z menos C. O meu erro aqui é uma medida dessa diferença, que é dada por esses 3 números. Tá legal? Quando eu falo em latinhas de cerveja, repara que tem... eu quero medir o tamanho do erro, então dar um número positivo. Me ocorre assim, 2 escolhas razoáveis, que são... A primeira é dizer, o tamanho do erro vai ser o maior desses 3 erros aqui, o maior do módulo. Né? Então, eu posso pensar assim, o máximo de x menos c, y menos c, z menos c. É uma maneira razoável de medir esse cara. Se isso aqui fossem... tá? Outra maneira seria dizer, não, eu vou pegar a soma x menos c mais y menos c mais z menos c. Mas, repara, nessa situação, seria preciso uma mente doentia para dizer que eu vou pegar x menos c ao quadrado mais y menos c ao quadrado mais z menos c ao quadrado e ainda vou tirar a raiz quadrada, que é o que a gente está usando. Tá? Imagina, em Rn você pode fazer outras. E dependendo da situação, por exemplo, você pode pensar assim, se isso daqui for uma coisa
mais ou menos, você pode dizer, ó, se essa soma aqui está menor do que tanto, tá bom. Vamos dizer, uma margem de erro de 10 mililitros, então se a soma der menor que 30 mililitros, tá beleza. Tá? Mas se em vez de cerveja for medicamento, aí talvez você tenha que dizer, não, é melhor garantir que cada uma delas é menor que 10 mililitros, porque uma pode ter um erro, duas pode estar precisas e a outra tem um erro de 30 mililitros, isso pode ser pior. Também, então, a maneira de medir pode depender do seu problema. E essa maneira aqui, ela tem muitas virtudes, por isso que a gente usa. Tem um produto escalar envolvido atrás dela, ela tem a ver com a média, tá? Mas realmente, numa situação assim, pode não fazer sentido. Então, a ideia é que existem, você vai trabalhar em RN, e você vai ter que medir o tamanho dos vetores em RN, você vai ter que arbitrar normas. E a escolha de uma norma, vamos dizer, não é inocente, porque dependendo, vamos dizer, se você está lidando lá com usinas elétricas ou com problemas que envolvem muito dinheiro, dependendo da norma, a melhor solução, vamos dizer, você pode dizer, ó, eu vou fazer a solução mais próxima possível do ideal. Se você mede de um jeito, a solução mais próxima pode ser uma. Se você mede de outro, pode ser outra. E isso, vamos dizer, tem consequências. Então, isso também é um detalhe. Assim, quando você finca as definições, os critérios, você já está... depois, você não precisa fazer nada errado. Aliás, em políticas públicas tem isso. Você define certas prioridades. E não precisa nem roubar. Definidas as prioridades, certos grupos vão ser favorecidos e outros menos favorecidos. Então, as definições são super importantes. É legal? E aqui é interessante porque esse negócio, esse teorema aqui não depende... Se eu botar uma norma, ele vale... Claro, sempre botando desigualdade. Quer dizer, eu não vou fazer menção ao fato de que a norma é uma ou outra, em princípio. Acho que não. Tá? Bom, estamos divagando. Não, eu estou divagando muito. Que horas são? Hã? Que horas são? 2h15. Bom, então, esse é o nosso resultado, vamos dizer, o que a gente espera que seja verdade. Eu mostrei na aula passada que tem umas dificuldades nesse resultado, principalmente o fato de que a gente está botando menor ou igual aqui, menor ou igual aqui, e tem um momento em que... Porque a ideia de demonstração que eu estou apresentando seria você dizer, olha, eu vou pegar, em vez de provar que isso daqui direto vale, eu vou fazer assim, né? Eu tenho aqui o intervalo A, B, e aí eu vou pegar o conjunto do X aqui, tais que esse negócio vale para X. Quer dizer, então eu chamei de B igual ao conjunto do X, tais que f de x menos f de a menor ou igual que f de x menos f de a. Se eu perder a imagem dessa aula, primeiro f é maiúsculo, segundo é minúsculo. E isso aqui significaria dizer assim, né? Eu vou andando devagarinho, talvez seja o nome dos acréscimos finitos, né? Eu vou andando devagarinho e vejo, se eu chegar até x, eu vejo se eu consigo chegar um pouco mais.
E a ideia é primeiro dizer assim, bom, esse conjunto B, claro, esses X aqui estão no intervalo AB. Então, ele é um conjunto limitado. Então, primeiro, 1, B contido em AB, logo limitado. Então, é aqui. Segundo, A pertence a B. Logo, B é diferente de vazio. Tá? Essa desigualdade aqui é zero menor ou igual que zero. Então, eu posso pegar o supremo. O supremo, o teorema deve me garantir que o supremo é o B e que, além disso, ele é um máximo. Está incluído aqui. Então, a gente pega e seja beta igual a sup de B. E a segunda coisa é que o beta, vamos dizer, passo 1, beta pertence a B. Se eu botar o beta aqui, vai valer aqui. Essencialmente é o quê? Porque se está aqui o beta, eu posso construir uma sequência, né, para cada, vamos dizer, se eu pegar aqui beta menos 1 sobre n, com n natural, tem um xn aqui, porque o beta é o supremo. Então, essa sequência dos xn's, né, quer dizer, existe para todo n pertencente aos naturais, existe xn pertencente a B, tal que beta menos 1 sobre n menor que xn menor ou igual que beta. Porque ele é o supremo, então sempre podemos fazer isso. Né? Então aqui a gente tem xn converge para beta, implica que f de xn converge para f de beta e fzão de xn converge para fzão de beta. Por quê? Porque as duas são contínuas. E aí, essa desigualdade é preservada. Tem uma, vamos dizer, eu teria que parar e provar que para a norma vale a mesma coisa que para o módulo. Dá um certo trabalhinho, né? Mas é igualzinho a demonstração do módulo. Quer dizer, você sabe que se f de xn converge para, sei lá, alguma coisa, m, e você tem alguma coisa mais alguma coisa gama aqui, menor ou igual que mzinho, então isso implica que f de m mais gama é menor ou igual que m. A desigualdade estrita não é conservada. Tá certo? Você pode chegar, né, se xn é menor que zero, xn pode tender a zero, que não é menor que zero, é menor ou igual. Mas se você chega com números menores ou iguais, isso aqui sempre vale dentro do módulo. Tem uma demonstraçãozinha assim, mas... Não. Não, não é I, não implica, é E, porque as duas são contínuas. Tá? Ser contínuo, eu não defini o que é ser contínuo em R3, mas funciona exatamente, é a mesma definição
em que, em vez de usar o módulo como distância, eu estou usando a norma como distância. Oi? Porque beta o quê? Não entendi. Menos 1 sobre n? Porque eu tô querendo mostrar que o beta está nesse conjunto B. Olha, esse conjunto B são os caras que satisfazem essa desigualdade. Então, como eu não sei se o beta pertence a B, eu não posso botar o beta aqui e dizer que ele satisfaz a desigualdade. Mas eu posso ver que eu posso chegar perto de beta com pontos de B. Porque ele é o supremo de B. Ele está encostado no B. Então, posso chegar perto de beta com os pontos de B, e aí esses pontos todos vão estar satisfazendo essa desigualdade. E aí o que eu estou dizendo é que se uma desigualdade é satisfeita, e você tem uma continuidade aqui dentro, no limite, a desigualdade também é satisfeita. Eu estou dizendo coisas do seguinte tipo. Ó. Se xn converge para x, f de xn é menor ou igual que 5. Né? E a f é contínua. No ponto x. Então, essas coisas valem. Então, daqui, da continuidade, eu concluo primeiro que f de xn converge para f de x. E daqui eu vou tirar aqui, como f de xn é menor ou igual que 5, eu vou concluir que f de x é menor ou igual que 5. Por que isso vale? É um desenho de sempre. Está aqui o número 5. Os f de xn vivem aqui, ó, do lado de baixo do 5. Se o f de x quiser viver aqui em cima, ele não será alcançado pelos f de xn. Então, isso aqui não vai acontecer. Tá legal? Quer dizer, se eu posso dizer, ó, suponha que f de x maior que 5. Tome epsilon igual a f de x menos 5. Isso basta, mas vamos botar sobre 2 para ficar mais visível. Então, está aqui, ó. Esse tamanho daqui é f de x menos 5 sobre 2. E agora você sabe que para n suficientemente grande, o xn vai estar bem perto de x. Mas você sabe que para esse epsilon aqui, como a f é contínua, dado esse epsilon, existe um n0, tal que n maior que n0, implica f de xn menos f de x de módulo menor que esse epsilon. E pela construção do epsilon, tem que fazer a continha, isso implica que f de x é maior do que 5. Na verdade, é maior que 5 mais epsilon. Então, o f de x é maior que 5. Mais do que isso, né? Os f de x, não é que implica que o f de x é maior que 5. O f de x está suposto maior que 5. O f de xn menos f de x ser menor que epsilon significará que o f de xn está acima de f de x menos epsilon, que ainda é maior que 5. Então, os f de xn estarão acima de 5, contradizendo isso aqui.
Isso aí é uma demonstração. Peraí, essa demonstração só faz sentido se ficar claro o seguinte: ó, alguma coisa está tendendo para esse número aqui, A. Mas se todas essas coisas que estão tendendo a ficarem abaixo desse número aqui, elas não podem tender a A. Elas podem até estar se aproximando de A, mas elas estão se aproximando, mas não passam daqui, então não estão tendendo a A, estou tendendo talvez para esse cara aqui. Isso é o básico. Sentir na alma a definição de limite. Depois que tiver, isso aqui tiver, você olha e diz, não, esse aqui eu acredito nisso, como, sei lá, alguma coisa que você acredite muito, aí você pode dizer, agora eu posso demonstrar isso aqui. Você não acredita nisso muito, não tem como fazer a demonstração. E aí, baleia a sua fé? Porque a gente está nesse curso lidando com... Tem um conceito novo, uma ideia nova em matemática, a passagem ao limite. E a passagem ao limite significa que a gente vai estar o tempo todo, com grande frequência, operando com números que a gente não tem eles concretamente na mão. Eles são limites de sequências ou de coisas assim. Aliás, vocês entenderam isso, que mudou a ideia do que é resolver uma equação? Resolver uma equação, até o ano passado, era achar uma fórmula, fazer uma conta, lá, soma, divide e tal, e está aqui a solução. Agora não, resolver uma equação, na melhor das hipóteses, é dar um algoritmo que produz uma sequência de soluções aproximadas e uma estimativa de erro, alguma coisa que garante a você que o limite dessa sequência de soluções aproximadas é a solução da sua equação. Não tem ela, é o limite. E idealmente, você conseguir ter uma estimativa de erro que diga, olha, se eu pegar o xn com n igual a 1000, então eu estou com um erro menor do que 0,001. Então, são duas coisas, né, na resolução do problema. Você ter um algoritmo que teoricamente resolve o problema, e segundo, você ter condições de, em tempo razoável, obter uma solução suficientemente próxima. Claro, tem algoritmos que resolvem o problema exatamente, mas no nosso caso, com frequência, não vai resolver. Não tem. Tá? Você não vai calcular a raiz de 2, não vai calcular. Vai ter um número lá, em alguma base, você vai conseguir escrever um número 1,41, não sei o que lá e tal, que terminou e diz, esse é o raiz de 2. Não, esse é a aproximação do raiz de 2. Então, passa pela ideia de limite. Ui, senti agora assim. Tá bom? Podemos. Eu sinto agora, no momento assim, ou as pessoas têm fé e me seguem, ou vou ter que ir embora. Não, diz aí.
Aqui? Isso daqui? Tem duas coisas aqui acontecendo, né? O xn está acontecendo, três coisas, né? O xn está convergindo para x, o f de xn é sempre menor ou igual que 5, mas a f é contínua. Então, se o xn está convergindo para x, então o f de xn está convergindo para f de x também. Então, eu posso garantir não só que o xn vai estar perto de x para n suficientemente grande, mas que o f de xn vai estar perto de f de x para n suficientemente grande. Então, são dois passos, né? Eu tenho, primeiro, eu quero, então o que eu fiz? Eu supus, vou refazer aqui. Eu supus que o f de x era maior que 5. Aí pensei, bom, mas os caras vão ter que ficar perto desse cara aqui. Se eles ficarem bem perto desse cara aqui, eles vão ter que estar acima de 5. Como é que eu provoco isso? Eu pego um perto desse daqui, que para estar perto agora desse daqui, eu tenho que estar acima de 5. Quem é esse perto? É alguém aqui que seja menor que esse tamanho. Então, eu peguei esse tamanho, f de x menos 5, dividi por 2, só para dar mais visibilidade. Podia ter posto só o f de x menos 5. E disse, ó, se os caras tiverem uma distância de f de x menor do que essa, eles vão estar aqui. Portanto, vão estar acima desse. Beleza, então esse aqui é o meu epsilon. Bom, mas como é que eu faço os caras caírem aqui? Como a f é contínua, eu sei que se eu estiver suficientemente próximo de x, tem um delta que eu não preciso calcular, basta, nesse caso, saber que ele existe, tal que se xn menos x em modo for menor que delta, o f de xn menos f de x é menor que isso, e o f de xn vai cair aqui. E como é que eu posso botar o xn menos x menor que delta? Porque o xn converge para x, então, a partir de um certo n0, esses caras estão a uma distância de x menor que delta. Oi? Então, voltando aqui. O primeiro passo, então, foi dizer, bom, esse beta, meu objetivo é mostrar que esse beta é B. E que ele está no Bzão. O beta é o Bzinho e está no Bzão. Então, a primeira coisa foi mostrar que o beta, na verdade, ele está em B. Por quê? Eu construí uma sequência que eu posso botar aqui, ó, f de xn menos f de a em norma é menor ou igual que fzinho de xn menos f de a para todo n aqui. E aí, esse cara tende para fzão de beta, esse daqui, f de a. E se esse cara tende para esse daqui, a norma dele tende para a norma desse daqui. Isso não é fácil de acreditar e também não é difícil. Esse daqui tende para f de beta, e aí isso vai valer. Oi. Tinha o quê? Não, foi um exemplo que eu meti no meio aí, só para dizer, olha, em qualquer circunstância, se eu tiver aqui uma desigualdade envolvendo esse cara daqui, ela vai se conservar. Tá? Basicamente, o que eu estou usando aqui é o seguinte, é que se vamos dizer, se o Vn, porque esse cara daqui é um vetor, né? Tá? Se Vn converge para V, então norma de Vn converge para a norma de V. Tá? Porque o que é Vn convergir para V? É norma de Vn menos V, vamos dizer, ficar pequeno.
Só que isso daqui é desigualdade triangular. Esse cara daqui é maior ou igual que norma de Vn menos norma de V em módulo. Tá, vou só mostrar isso aqui. Ó. Eu tenho aqui o Vn menos V mais V igual a Vn. Então, a norma desse é menor ou igual, norma de Vn é menor ou igual que norma de Vn menos V mais norma de V. Aí você passa esse para cá e está com um pedaço desse sem módulo. E você pode fazer, sei lá, a mesma coisa. Vn, sei lá, V menos Vn mais Vn é igual a V. E aí depois você vai fazer que essa norma daqui é maior ou igual que essa daqui. E aí você vai poder passar o Vn para lá com outro sinal. Porque isso daqui, essa norma é igual a essa. Como 1, vamos dizer, menos 1 vezes esse é igual a esse, então a norma desse é módulo de menos 1 vezes a norma desse, e o módulo de menos 1 é 1. Mas é a desigualdade triangular. Você tem A mais B, A e B. Você pode escrever também assim, A menos B, B e A. Esse aqui mais esse é igual a esse. Você usa a desigualdade triangular de várias maneiras. Ou de outra maneira, você diz o seguinte, a desigualdade triangular implica também que este lado daqui é maior ou igual que a diferença desses dois. É o que está sendo dito aí. E aí você usa isso para dizer, bom, então você vai usar isso para provar que esse cara daqui converge para esse. Né? Porque se esse daqui converge para esse, isso aqui fica pequeno. E aqui eu estou dizendo que as normas, a diferença das normas está ficando menor ainda do que essa, que está ficando pequena. Tá? Isso daqui diz que isso daqui é pequeno, mas isso é maior ou igual que isso, então isso aqui vai ficar pequeno. Então esse está convergindo para esse. E aí, significa que esta coisa aqui está valendo. Então significa que esse cara daqui, f de x, n, vamos dizer, eu tinha colocado os xn's aqui, né? Xn aqui, f de xn vai convergir para f de x menos f de a. Então essa norma daqui vai convergir para essa. Então esses números aqui estão convergindo para esses. E esses daqui estão convergindo para os outros. Vale aquele negócio que eu falei, também vale o seguinte, né? Eu tenho uma sequência de números aqui que são sempre menores ou iguais do que os de cá. Esses convergem para um valor, esses convergem para outro. O valor de limite daqui não pode ser menor que o limite daqui, não pode cruzar. É a mesma demonstração. Então isso é que vai fazer com que as desigualdades se conservem. Então, você vê que uma demonstração passa por vários detalhezinhos
que eu não nasci sabendo, muito menos vocês. Sei lá, bom, vocês nasceram depois, provavelmente, talvez tenham sido mais aperfeiçoados. Talvez alguns já tenham nascido sabendo, não sei. Bom, mas, em princípio, nenhum de nós nasceu sabendo. Tá? Mas é tipo aqui eu acho que importante aqui nessa história é não só a demonstração, mas ver os pequenos exercíciozinhos que a gente está tendo que resolver ou que se colocar para fazer essa demonstração. É como tocar um instrumento. Você pode querer tocar uma música e aí, no meio, você descobre que, peraí, tem uma passagem aqui que eu vou ter que passar 2 dias trabalhando para poder dar conta disso, se eu quiser tocar essa coisa. De certa maneira, eu estou tentando fazer o seguinte, dizer, o objetivo é fazer a música. Os exercícios a gente vai ter que lidar com eles se a gente quiser tocar a música. Porque eu sou traumatizado. Eu estudei piano numa situação que eu me colocava para fazer exercícios. E aquilo não era, vamos dizer, não era divertido. O dia que eu tive aula com um cara que priorizava a música, foi melhor. Então, é um pouco o que eu espero aqui. Apesar de, vamos dizer... Então, a ideia aqui é a seguinte, nós temos um resultado que parece verdadeiro, imagino que a gente entendeu o resultado e tal. A gente monta uma estratégia para lidar com ele, e essa estratégia esbarra a cada hora numa dificuldade técnica. E a gente tem que lidar com elas. Eu não estou gastando muito nisso daqui, porque aqui o fato de ser norma não é diferente do fato do módulo. Tá? Mas é um exercício em geral, né? Tá certo? Esse exercício não precisa das 2 barras. Tá? O fato é que se xn converge para x, então isso significa que módulo de xn menos x converge para 0. Isso é equivalente. Tá? Porque fazer esse convergir para esse é fazer isso aqui convergir para 0. Mas isso daqui implica em xn menos x, quer dizer, em módulo de xn converge para x, que significa módulo de xn menos módulo de x em módulo convergir para 0. Isso daqui decorre do fato de que isto aqui é menor ou igual que isso daqui. E que você pode fazer as continhas e tal, ou você pode realmente olhar como uma desigualdade triangular. Quer dizer, você tem aqui o xn, o x, e esse daqui é o xn menos x. E o tamanho dele é maior ou igual que o tamanho do xn menos o tamanho do x. Porque se não for, o triângulo não consegue fechar. Tá? Você tem um lado aqui, se você pegar um cara assim, você não consegue formar o triângulo. Então, isso que é desigualdade, é uma das coisas da desigualdade triangular. E isso vamos dizer, uma coisa importante, porque a gente tem que fazer muita estimativa de erro. Eu estou fazendo aqui numa demonstração, mas quando você resolve um problema, você tem que dar conta de um algoritmo, alguma coisa que aproxime a sua solução, e você tem que dar uma estimativa do erro que você vai cometer. Então, as estimativas de erro passam por muita desigualdade. Então, você manejar bem as desigualdades é uma habilidade importante.
Então, temos gastamos mais tempo nisso daqui, gastamos mais tempo na demonstração. Chutamos o balde, dizendo, nunca vou entender essa merda. Não, porque de repente me preocupou isso. Eu vou fazer aqui no meio uma passagem que é uma coisa importante, mas é tão dia a dia que eu vou não pensar nela e vocês precisam fazer esse exercício. Vamos fazer, querem fazer? Tá bom? Hã? Bom, ninguém disse nada, eu não entendi nada. Mas, Sofia, você que minha líder. O que eu faço? Hã? Por quê? Quem? Hã? Eu também não sei. Eu não sei. Eu até já fiz uma vez, uma demonstração que parte esse intervalo em pedacinhos, em que cada um tem um acréscimo, e que, sei lá, você soma tudo e tal. Mas não é uma demonstração que me pareça a mais simples. Então, eu realmente não sei. Porque, embora eu tenha estudado na França, por isso eu vi esse nome aparecer, porque acho que é só na França que é chamado Teorema dos Acréscimos Finitos. O Teorema do Valor Médio, na França, é chamado Teorema dos Acréscimos Finitos. E essa é uma variante que também é chamado Teorema dos Acréscimos Finitos, ou Desigualdade dos Acréscimos Finitos, mas eu nunca consegui entender bem por que esse nome. Mas não, porque acho que dá para você fazer uma demonstração assim que você, em cada pedacinho, você vê que funciona, mais um pedacinho funciona, mais um pedacinho até chegar lá. Mas não sei. O nome aqui eu botei só por curiosidade. Porque, na verdade, ele também não chamaria de desigualdade de valor médio. Isso é uma desigualdade básica. Né? Básica. Ou eu acredito nisso, ou eu não entendi o que é derivada. Eu não entendi o que é velocidade. Tá certo? Estou sendo meio cru assim, mas se eu não acreditar nesse teorema, se eu não, isso tem que ser. Então, toda a discussão que teve antes, por que isso tem que chamar Teorema dos Acréscimos Finitos, aí eu não consigo realmente convencer ninguém, porque eu também não sei. Mas o nome não é importante, mas o enunciado do teorema tem que estar claro, a gente acreditar nele. E o importante aqui são os passos. Ó. O primeiro é isso. Bom, definir uma estratégia. Vou olhar esse conjunto B. Tá, ele tem um supremo. Eu entendo que eu consegui provar que o beta, que é o supremo, está em B. Agora, eu preciso provar que o beta não pode ser menor que esse B. Por quê? Porque se o beta estiver abaixo de B, eu devo conseguir achar pontos desse conjunto à direita de beta. Tá? Essa tem que ser a ideia. E provavelmente vocês não se lembram, mas eu não vou conseguir provar isso assim. Porque quando eu chego em beta,
primeiro, vamos dizer, eu tenho duas dificuldades aí. Vamos dizer que eu fiz tal, cheguei aqui. Duas dificuldades. Primeira, eu não sei se esse beta é maior que o A. Se ele for A, já tem um problema. Porque a única coisa que pode me garantir, né, eu cheguei aqui no beta. Aí está aqui o f de beta menos f de A menor ou igual que o f de beta menos f de A com o f pequeno. Agora eu tenho que andar mais um pouquinho. Então eu tenho que vir aqui para o beta mais H. Então eu preciso fazer com que eu andando daqui até aqui com o f, eu ande menos do que andando pelo f pequeno. Eu preciso fazer com que f de beta mais h menos f de beta, em norma, seja menor ou igual que f pequeno de beta mais h menos f de beta. E a única coisa que pode me fazer provar isso é o fato de que a derivada dessa daqui, que essa velocidade daqui é menor ou igual do que essa. Só que é menor ou igual. Pode ser igual. E mais, né? Mesmo que seja igual, igual poderia preservar. Só que acontece assim, né? Se dois caras passam aqui com a mesma velocidade, esse cara pode vir aqui por cima, esse outro vir aqui por baixo, e aqui eles podem trocar, né? Quer dizer, o que veio por cima pode vir aqui fazer assim. E o que veio por baixo pode fazer assim, sair por cima. Então, o fato de terem a mesma velocidade ali não garante quem vai sair por cima. Vamos dizer, não garante que eles vão sair iguais e nem me permite decidir quem vai sair por cima, quem vai sair por baixo. Então, aqui eu tive que introduzir duas mudanças de estratégia. A primeira foi, se não tiver derivada em A e o beta for A, acabou para mim. Não tenho como dar esse passo aqui. Mesmo que mesmo que eu supusesse que essa desigualdade aqui é estrita, como ela não vale em A, estava morto. Então, aqui a primeira mudança foi dizer, olha, eu vou pegar A1 menor que A e vou fazer aqui assim. A1 maior que A, desculpa. E vou fazer assim. E aí eu vou provar a minha desigualdade para todo A1 aqui. E aí eu vou usar de novo a coisa da continuidade. Se a desigualdade vale com A1, e o A1 pode tender para A, ela vai valer com A. Então, o que eu vou fazer é contornar o fato de eu não ter derivado em A. É a mesma coisa que supor que vale se A tiver derivada. Isso é para dizer, olha, sem isso eu não vejo como sair nem do A. Então, aqui que eu fiz uma mudança que foi a seguinte, uma mudança de estratégia aqui que é a seguinte, mudança. Uma mudança como essa pode custar anos, décadas. Pode levar 100 anos até alguém dizer, opa, dá para demonstrar o teorema assim. Então, a primeira mudança vamos fazer assim, B
igual ao conjunto dos x tais que, quer dizer, vamos fixar. Fixamos A1 maior que A. E fazemos, e tem uma outra, fazemos B igual ao conjunto do x tais que f de x menos f de A1 menor ou igual que f de x menos f de A1. Função dessa estratégia é, se o beta, que é o supremo de B, vamos trocar esse B aqui. Se o beta, que é o supremo de B, for o A, pelo menos for o A1 nesse caso agora, porque eu estou começando em A1, pelo menos eu tenho derivado em A1, eu consigo dizer alguma coisa. A segunda coisa é que essa desigualdade aqui está muito ruinzinha. Eu preciso transformá-la numa desigualdade estrita. Não é tão evidente, né? Não é tão evidente que precise tudo isso, mas é muito interessante a decisão. É fazer, fixamos epsilon maior que zero e fazemos g de x igual a f de x, g de t, g de t igual a f de t mais epsilon t menos a. O que eu estou fazendo com isso? Essa g é a f, só que eu botei epsilon na derivada dela. Porque a derivada disso daqui em relação a t, derivada de t menos a é 1, né? Derivando em relação a t, a é constante. Então a derivada disso é epsilon. Então eu dei uma aumentada na derivada da f, de maneira que ela vai ficar maior que isso daqui. E aí, em vez de botar isso daqui, a gente troca aqui para g. Então, o que a gente vai tentar provar é que f de b menos f de A1 é menor ou igual que g de b menos g de A1. Isso aqui, substituindo aqui o valor de g, né, é f de b. G de A1 é f de A1, né? Aliás, vou botar A1 aqui. Eu estou com A1 aqui. Então, g de A1 vai ser f de A1. Então, eu vou ter f de b menos f de A1 mais epsilon b menos A1. Se eu provar isso, eu ganhei. Por quê? Porque se isso vale... O meu epsilon é qualquer. Se isso vale para qualquer epsilon, eu posso fazer o epsilon tender a zero, né? Deixo tudo parado aqui, o epsilon tende a zero. Se o epsilon tende a zero, que é menor ou igual. Aliás, esse é igual. Então, o epsilon tende a zero, essa desigualdade vai se conservar. Quando o epsilon tende a zero, eu vou tender para isso. Então, eu vou ter isso maior ou igual que isso. Depois, obtido isso, eu faço o A1 tender para A. E a desigualdade vai se conservar e eu vou ter isso daqui. Para que essa é um truque, dois truques aqui. Provavelmente, vamos dizer, você pode começar dizendo assim, bom, eu sei eu digo, não sei demonstrar esse teorema, nem sei se é um teorema. Eu vou supor que as funções são deriváveis em A e vou supor que essa desigualdade aqui é estrita.
Se ela for estrita, talvez dê. Aqui eu já estou colocando uma desigualdade estrita com uma certa folga. Né? Não é só estrita, não é o F' é maior que o F. Porque talvez na hora que você tiver a desigualdade estrita, você diga, pô, não sei. Poderia até ter feito essa tentativa. Mas fazendo assim, né, seja quem for o meu B, quer dizer, então o meu beta, né, então fazemos beta igual a sup de B, que é o sup desse cara daqui. Então, na hora que eu chegar em beta, eu vou fazer assim, né? Tem o A1, está aqui o beta, e agora eu acredito que eu possa andar mais um pedacinho. Primeiro, porque eu tenho certeza que beta tem derivada, mesmo que ele seja o A1, tem derivada aqui. Segundo, eu sei que a derivada da minha F é menor que a derivada da G menos epsilon. Então, quer dizer, a derivada da G tem a derivada da F, eu somo epsilon e a derivada da G ainda está em cima. Então, eu tenho uma margem de segurança aqui. Agora, eu tenho que rebolar com a definição de derivada para conseguir provar a história. Quer dizer, eu vou ter que usar, né, vou ter que fazer... O que é a definição de derivada? F de beta é igual a F' de beta, aliás, desculpa, escrever assim, F de beta mais H é igual a F de beta mais F' de beta H. Isso aqui, ó, é a primeira aproximação de F de beta mais H, é F de beta. Se eu botar um termo de primeira ordem H, essa daqui é a próxima aproximação. E essa aproximação aqui comete um erro, que é algo que, se eu dividir por H, tende a zero. Então, aqui, com epsilon de H tendendo a zero quando H tende a zero. Esse cara daqui que vai entrar dentro dessa folguinha de epsilon aqui. Então, vou usar essa definição da derivada e ela vai valer também para Fzão. Né? Quer dizer, eu vou escrever também Fzão de beta mais H igual a Fzão de beta mais Fzão linha. Vou escrever assim, H. Vou chamar esse epsilon aqui de epsilon 1, e aqui eu vou ter mais um H. Esse epsilon aqui é vetor, hein? Tá? Isso aqui não é um número, né? É um ponto. Eu leria esse ponto menos esse ponto é igual a esse número vezes esse vetor, mais esse número vezes esse vetor. E aí esse daqui também vai tender a zero. E aí vou ter que rebolar com esse negócio daqui para provar o quê? Que se o beta tiver abaixo do B, então eu posso andar um pouquinho aqui com essas aproximações, garantindo que ainda vale a desigualdade nesse pouquinho mais. Uma demonstração árdua.